Olá, boa noite. O TN2 começa com um alerta. Há quadrilhas coagindo adolescentes de forma virtual a cometerem crimes. Aqui no estado, uma jovem de 15 anos chegou a se automutilar. Entre outros crimes estão torturar e matar animais e queimar vivo morador em situação de rua. A mulher de 33 anos que aparece no vídeo sendo presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro é apontada como integrante de uma quadrilha que promove tortura virtual. Segundo a polícia, ela faz parte de uma organização criminosa com membros em São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Aqui no estado, uma adolescente de 15 anos, moradora da Serra, era coagida pelo grupo a se automutilar. Ela confirmou os fatos, confirmou que participava do grupo e se automutilava ao ser determinada ali pelos indivíduos que estavam no grupo. Obviamente, a menina ali claramente possuía transtornos psicológicos. Os pais falaram que ela fazia tratamento, acompanhamento com um psicólogo, ela tomava remédios, mas ela continuava com essa conduta. E os criminosos, se aproveitando disso, faziam essa determinação, mandavam que ela se automutilasse. No último sábado, a Polícia Civil cumpriu 3 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. As buscas fazem parte da primeira operação nacional com foco em crimes de tortura virtual. 2 pessoas identificadas na operação estão foragidas em São Paulo. Causa perturbação na polícia a atitude desses indivíduos que eles praticavam. A gente viu ali vídeos de pessoas que se automutilavam, gatos sendo afogados vivos, gatos sendo colocados vivos dentro de liquidificador, por mais bizarro que possa parecer. Então, assim, isso demonstra a mente sádica desses indivíduos. A gente informa que todos vão ser identificados e vamos solicitar ao Poder Judiciário ou o mandado de prisão preventiva ou o mandado de internação, caso sejam adolescentes ali identificados como os autores desses mais bárbaros crimes aí que nós vimos ali nas imagens. Além dos crimes praticados, a polícia recebeu informações de que o grupo tinha planos de queimar viva uma pessoa em situação de rua. A transmissão da tortura seria feita ao vivo pela internet. A rede social Discord informou esse plano ao Ministério da Justiça e o grupo foi derrubado, impedindo assim uma convocação em massa. As investigações seguem para identificar menores envolvidos no esquema e outras vítimas. De acordo com o delegado, os pais de crianças e adolescentes que estão sofrendo os abusos também podem responder por omissão e abandono de incapaz. A mulher detida pode responder por pedofilia, organização criminosa, indução à automutilação, ameaça, entre outros crimes. O ônibus que seguia de São Paulo para Vitória sofreu um acidente em Macaé, no Rio de Janeiro, por volta de 5h30 da manhã. O ônibus de viagem foi atingido por um carro que trafegava no sentido contrário. 2 das 4 pessoas que estavam no carro de passeio não resistiram e morreram. No ônibus não houve feridos. A viagem teve que ser interrompida, mas logo os cerca de 30 passageiros foram realocados para outro veículo e chegaram ao Espírito Santo. A aviação Águia Branca confirmou o acidente, disse que tomou todas as providências que lhe compete e segue colaborando com autoridades para prestar todas as informações necessárias. A morte da enfermeira, atropelada por um táxi na rodovia do Sol em Vila Velha, chama a atenção para a violência no trânsito. Em média, cerca de 800 pessoas perdem a vida todos os anos nas estradas. Para se ter uma ideia, só no ano passado, 110 pessoas morreram após serem atropeladas. No caso dos ciclistas, foram 52 mortes. 1º de fevereiro. Um advogado de 35 anos e a namorada de 23 foram atropelados por uma caminhonete no centro de Vila Velha. O veículo teria furado o sinal vermelho e atingido o casal que atravessava a faixa de pedestres. 16 de fevereiro, na Reta da Penha, outro atropelamento foi registrado. A vítima foi um homem que não teve a identidade e nem a idade divulgadas. Segundo testemunhas, o sinal estava aberto para carros quando ele tentou atravessar a avenida. O motorista não conseguiu frear a tempo e atingiu a vítima. Casos como esses que você acabou de ver estão se tornando cada vez mais frequentes. Eles são resultado do aumento de veículos, pedestres e ciclistas nas cidades, além da falta de prudência e respeito às leis de trânsito. 24 de janeiro.
Um ciclista tentou cruzar uma rua e decidiu atravessar entre duas carretas. Ele escorregou, caiu e o motorista que vinha atrás não conseguiu frear a tempo. O veículo acabou atropelando a vítima e passando com os dois eixos sobre ele. Na última quarta-feira, as vítimas foram um casal de ciclistas que foram atropelados por um táxi na rodovia do Sol, em Vila Velha. O capitão da Polícia de Trânsito não tem dúvidas de que a maioria dos acidentes poderiam ser evitados se os envolvidos tivessem tido respeito aos cuidados mais básicos. Ele precisa ser visto, utilizar equipamentos que permitam essa visualização, utilizar ciclovia, ciclofaixa, quando não houver, utilizar o bordo direito da pista no mesmo sentido dos veículos, evitar ficar transitando entre os veículos, porque muitas vezes o ciclista não é percebido e a bicicleta é um veículo que não faz barulho, então também não desperta a atenção de quem está dentro de um veículo automotor. São cuidados necessários para o ciclista e em relação ao motorista que respeite aquilo que determina a lei, proteger o mais frágil. Se houver algum impacto contra esse ciclista, todo o impacto vai no corpo dele. E o capitão ainda lembra que não são apenas os motoristas que precisam fazer a sua parte. No trânsito, todo mundo deve ter responsabilidade. A má conduta de ciclistas e pedestres também provoca grandes prejuízos. Campanhas de educação, elas acontecem tanto de forma conjunta com o Detran e outras entidades que participam dessas campanhas e também através de palestras em escolas e empresas. Lembrando sempre, nós somos os principais promotores da nossa própria segurança. Já foi retirado da cratera o carro que foi engolido por uma obra de um prédio em Guarapari. O Fiat Toro estava estacionado na rua, na frente da obra, quando o asfalto cedeu e o veículo acabou caindo nessa enorme cratera que se abriu. O veículo é de uma turista de Minas Gerais que estava visitando amigos. Ela não imaginava que esse transtorno iria acontecer. Foi necessário acionar um guincho para retirar o veículo e ela perdeu, gente, todos os objetos pessoais que estavam dentro do carro. Reclamou que, apesar de ter seguro, o veículo ter seguro, o dono da obra não se dispôs a ajudar com os transtornos causados. Inclusive, amanhã ela teria que voltar para Minas e está sem o veículo. A turista disse que agora vai acionar a justiça. Esse fato aconteceu na rua Belo Horizonte, na Praia do Morro, em Guarapari, no mesmo local em que outro veículo também acabou caindo nessa mesma obra desse edifício. Isso foi há cerca de um mês. A Prefeitura de Guarapari diz que a Defesa Civil Municipal fez o isolamento da área agora, notificou e embargou a obra e que uma equipe de fiscalização foi ao local para autuar o proprietário. Ele deverá fazer os reparos de contenção e o asfaltamento da rua, já que a rua cedeu. Nós tentamos falar com essa imobiliária, essa empresa, mas não tivemos retorno. A seguir, motorista de aplicativo desaparecido pode ter sido morto em assalto. Os detalhes em instantes. Familiares do motorista de aplicativo que desapareceu no fim de semana se reuniram com o secretário de Segurança do Estado. Eugênio Ricas afirmou que a principal linha de investigação é de latrocínio e que os suspeitos já foram identificados pela polícia. Cartazes com pedidos de justiça e por respostas foram levantados pelos participantes do ato, envolvendo o sumiço do motorista de aplicativo Jonathan de Souza Oliveira. O mecânico de 27 anos complementava a renda da família com o dinheiro que ganhava trabalhando com o transporte de passageiros. No último domingo, ele saiu de casa no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, foi trabalhar e nunca mais voltou. Ele desapareceu no domingo, por volta de meia-noite em diante. Cheguei a ter contato com ele umas 8h48 da noite, mas depois disso a gente também não teve contato mais. Meia-noite eu entrei em contato com ele e já não respondeu mais. O carro utilizado por Jonathan foi encontrado em Nova Rosa da Penha, na mesma cidade. Familiares, amigos e motoristas de aplicativo se reuniram na Praça do Papa nessa tarde para fazerem uma manifestação pedindo respostas sobre o sumiço de Jonathan. Mas um convite para uma reunião com o secretário de Segurança Pública mudou os planos. Nenhuma via pública foi fechada e os participantes do ato se concentraram aqui, na frente da SESP. Na verdade, a gente tinha programado, entre aspas, um protesto, entendeu? Para poder pedir por resposta. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu ter a resposta sem precisar fechar as pistas, sem precisar prejudicar as outras pessoas, entendeu? A reunião foi a portas fechadas e contou com a participação de um representante da categoria dos motoristas de aplicativo. A mãe e a esposa de Jonathan saíram da SESP esperançosas.
Elas contaram que a reunião com o secretário serviu para trazer um pouco de conforto e saber que as forças de segurança estão mobilizadas com o intuito de achar o motorista. Ele recebeu a gente muito bem e tá andado a situação. Mas, infelizmente, ainda estamos na espera, né, de encontrar o meu filho, né? A gente recebe várias denúncias, mas não sabemos se é verdade, se é golpe. E a gente recebeu uma resposta muito boa lá em cima, receberam a gente muito bem, já está bem andado, eles estão dando total apoio a gente, né? É isso. O secretário de Segurança também falou sobre o encontro com a família e disse que a polícia já tem uma linha de investigação. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio, as investigações estão adiantadas, ao que tudo indica, nós já temos os suspeitos identificados e o que a gente espera é que nos próximos dias a gente consiga dar uma resposta para a sociedade com a prisão desses criminosos e com a identificação do Jonathan, do local onde o Jonathan estava. Para o líder da categoria que tem sofrido com o aumento da violência no ambiente de trabalho, as empresas de aplicativo têm o dever de garantir condições mais seguras e cobrou o endurecimento de medidas. Esse encontro com o secretário renovou as nossas esperanças, apesar de todas as situações que indicam poucas possibilidades de encontrarmos o Jonathan. Olha, se você tem informações que ajudem essas investigações da polícia, denuncie pelo 181. Foi preso a mais de 1.300 quilômetros de distância o suspeito que matou essa mulher aqui no LED. Marileide de Jesus foi encontrada morta dentro de casa pela família no último dia 4 em Cariacica. O companheiro dela ainda pegou a moto, fugiu, mas foi encontrado 11 dias depois lá em Goiás. Esse é o registro do último aniversário. Marileide Jesus da Silva comemorava 43 anos nesse dia. Em meio à dor, a família da vítima se vê cada vez mais perto da justiça. Assassino confesso e ex-companheiro da vítima, José Raulino Neto Júnior, de 28 anos, foi preso ontem. Ele estava na cidade de Rio Verde, em Goiás, e foi localizado pela Guarda Municipal. Ontem, por volta das 17 horas, na proximidade da rodoviária de Rio Verde, a equipe abordou o indivíduo, onde durante a abordagem, esse mesmo nos relatou que teria cometido um feminicídio no Espírito Santo. Os fatos foram confirmados e esse indivíduo foi conduzido para a 8ª DRP. A vendedora foi morta enforcada no último dia 4. O crime aconteceu na casa onde o casal morava, em Santa Paula, Cariacica. O autor ele matou a vítima no domingo pela manhã, logo depois dela ter conversado com familiares. Aí eles tiveram um desentendimento, ele acabou por matá-la por meio de asfixia mecânica e já começou o processo de fuga. Ele foi até a residência da mãe da vítima e pegou a moto dela, só que não levantou suspeita alguma, tendo em vista que isso era algo rotineiro do casal. O corpo da vendedora só foi descoberto no dia seguinte por familiares. Isso porque, segundo a investigação, o homem fugiu com a moto dela para Domingos Martins, onde tinha parentes. Levou o celular da vítima e durante todo o dia se comunicou com a família da companheira no lugar dela. Tudo isso para ganhar tempo suficiente para fugir. Meu cunhado que arrombou a porta e pegou ela lá caída no chão e em cima dela estava o cachorrinho dela. O cachorrinho estava em cima do corpo, que ela tinha um apego muito grande por esse cachorro e o cachorro por ela. Aí meu cunhado ligou de lá, a sua irmã está morta, avisou a minha irmã me avisou por telefone, eu já caí passando mal, né? A gente não esperava isso. O homem tentou justificar o assassinato, culpando a vítima pela própria morte. No momento da raiva ali, ela me falou que tinha me traído. Subiu uma ira tão grande na minha mente que eu não me aguentei. Quando eu vi, já tinha acontecido. Segundo a delegada, esse é um argumento comum em casos de feminicídio. É muito comum os feminicidas, eles sempre, eles jogam a culpa de ter praticado esse ato, que é matar alguém, na vítima. O argumento foi, a vítima tentou romper o relacionamento com ele, a gente tem elementos de informação já nos autos de provas técnicas, de que ela quis romper o relacionamento em virtude dele estar fazendo uso de drogas novamente, dele estar mentindo para ela, então, e ela
Em áudio ela falou, eu não aceito esse tipo de coisa. José Raulino está em prisão temporária em Goiás. Ele aguarda transferência para responder pelo crime aqui no estado. Antes, já tinha cumprido pena durante 5 anos por tráfico de drogas. A gente não deseja a morte dele, mesmo em tanta dor que a gente está sentindo, muita dor na alma, o coração fica disparado, mas a gente temos certeza que a justiça de Deus ela pode demorar, mas ela não falha nunca, nunca falhou. Flagrante de arrombamento em Vitória. Câmeras registraram 2 criminosos destruindo os vidros e arrancando as mercadorias dos manequins. Foi numa loja de biquínis na orla de Camburi. Em 50 segundos apenas, eles quebraram tudo, desmontaram os manequins e fugiram levando biquínis, bolsos e até chapéu. Só que a dupla não foi muito longe não, viu, gente? A PM viu suspeitos passando pela ponte de Camburi e foi atrás. Um deles ainda tentou se livrar das mercadorias quando viu a viatura e jogou tudo na maré, mas eles acabaram sendo levados para a delegacia. Um dos suspeitos é um adolescente de 17 anos. Ele foi levado para a delegacia autuado por ato infracional análogo ao crime de furto. Em seguida, foi reintegrado à família. Foi solto sem pagar fiança o homem que furtou picanha e uísque em supermercado em Vila Velha. O homem de 23 anos ainda tentou esfaquear os seguranças e depois foi comer um churrasquinho. Uma peça de picanha e uma garrafa de uísque. A compra no valor de mais de R$300 era o que o suspeito de cometer o furto queria levar sem pagar. Ele foi identificado como Moisés Rangel Varejão de Alvarenga, de 23 anos. O caso aconteceu nesse supermercado que fica em Itapuã, Vila Velha. Um dos seguranças contou à polícia que, ao perceber a atitude suspeita, abordou o ladrão. Ele estava com uma bolsa preta pendurada no pescoço e tirou dali uma faca tática, exclusiva para uso militar. Ele tentou acertar o pescoço e abdômen de 3 seguranças. As vítimas conseguiram se desviar dos golpes e o homem saiu em fuga do supermercado. Mas ele não foi longe. Menos de 300 metros à frente, ele parou nesse bar. A comerciante contou que ele pediu um vinho e um churrasquinho, como um cliente comum. Normal, ele ficou quietinho, conversando com a gente, gostou até da criança, que eu tomo conta. Ficou conversando com a gente normal. Nem imaginava que esse cara tinha assaltado o Peri. A Guarda Municipal localizou o homem cerca de 20 minutos depois. Os seguranças reconheceram o suspeito. Normal, não falou nada. Ele falou com os policiais, deixa eu também acabar de tomar. O policial não vai tomar nada, não paga. Mandou ele pagar o meu irmão, né? As coisas que tinha, comida e bebida aqui. E a viatura pegou e levou. Absurdo, né, gente? Moisés Rangel Varejão foi levado para a delegacia, autuado em flagrante pelo crime de roubo. Só que na audiência de custódia em Viana, a justiça decidiu que ele deve ser solto, já que tem endereço fixo e também trabalha. Tem que rever isso aí, né? Mais de 12 mil raios foram registrados no estado em 24 horas, gente. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre as 6 da manhã de ontem e 6 da manhã de hoje, foram 12.135 raios no Espírito Santo. Os bombeiros alertam, gente, é preciso tomar alguns cuidados durante essas tempestades. Por exemplo, evitar locais abertos, não ficar na praia ou na piscina e, se você estiver no carro, melhor não sair, já que é um dos lugares mais seguros em casos de queda de raios. O Espírito Santo está em alerta por risco de novos temporais. A previsão do INCAPER é de que deve chover até domingo, então se proteja. A seguir, teve alta do hospital a menina que levou mais de 500 picadas de abelha após sofrer um acidente de trânsito. É um minutinho só. TN2 de volta com uma ótima notícia. Teve alta do hospital a menina que levou mais de 500 picadas de abelha após um acidente no norte do estado. A Alice Soares Albino, de apenas 9 anos, estava internada no Hospital São José, em Colatina, desde o último domingo. Ela foi atacada pelo enxame de abelhas ao tentar pedir socorro para o avô, José Pereira Novaes, de 77 anos, e o bisavô, Paulo Soares Ribeiro, de 96. Os 3 estavam em um carro que caiu de uma ribanceira a uma altura de 15 metros. Esse acidente aconteceu no fim de semana em Montanha, depois que o avô da menina perdeu o controle da direção e o veículo acabou capotando. Infelizmente, os idosos não resistiram. A gente deseja uma ótima recuperação para Alice.
TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um ótimo fim de semana. A gente está de volta aqui na segunda-feira. Mas amanhã tem TN1 meio-dia e meia, viu? Boa noite para você. Até segunda.